Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga e eu vou fazer a nossa propaganda, claro, sempre fazendo a abertura aqui do nosso programa, que é o nosso jornal impresso da Nova Gazeta do Ipiranga, tá? Que tá a cada 15 dias aí no lar de vocês, nas casas de vocês, no comércio de vocês. E se você quiser aí fazer parte dessa nossa família Nova Gazeta do Ipiranga, fazer parte aqui desses anúncios, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, Nova Gazeta do Ipiranga, Pod Ipiranga Oficial, tá bom? E aí a gente vai dar todas as informações para vocês, o nosso jornal cada dia crescendo mais, né? O nosso jornalzinho, a nossa gazetinha é tradição do bairro do Ipiranga, tá? Então, se você quiser participar, já sabe, né? Entre em contato conosco nas nossas redes sociais aí e você vai fazer parte desse jornal maravilhoso aí que há tantos anos que é tradição aqui no bairro do Ipiranga, tá certo? Então vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje temos dois convidados, tá bom, gente? Aqui do Colégio Objetivo, né? Nós fizemos esse convite para eles, que são a psicóloga Iane Pagotto e o psicólogo Humberto Molina. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os impactos do celular nas escolas e no cotidiano das crianças, desses jovens, né, que não desgrudam o celular. E eu chamei especialistas, né, que são psicólogos, para a gente debater um pouquinho esse assunto, né? Aqui ao meu lado está a Iane Pagotto, que é psicóloga, e aqui do meu outro lado aqui é o Humberto Molina. Boa noite a todos vocês. Primeiro, boa noite aí a Iane. Boa noite, é um prazer estar aqui, poder falar sobre esse assunto super comentado, né, pela essa nova lei do, E de do extrema importância, né, super. doutora? E aqui ao meu lado, Humberto Molina também, que é especialista aí, é um psicólogo do Colégio Objetivo, que é do Tatuapé. Tatuapé, né? E Isso. a Iane é do Ipiranga, Ipiranga, né? Que do legal, Ipiranga. né? Obrigado aqui, o Colégio Objetivo, por ter cedido eles para esse bate-papo incrível. Humberto, é um assunto bem pertinente na atual conjuntura de hoje, né? Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Sim, totalmente pertinente e totalmente atual, né? Que Sim. até as séries atuais aí já estão lançando tudo referente a essa nova versão digital do que está acontecendo na vida das crianças e adolescentes. Tá. Vamos fazer a primeira pergunta já. Como que vocês avaliam o impacto do celular nas rotinas das escolas, na escola hoje? Sabendo também que existe uma lei agora que proíbe, né, os alunos a entrarem com o celular, né? Mas de, Isso. de que forma isso impactua tanto na vida, no cotidiano dessas crianças? Como é que é, Iane? Começa com você falando sobre isso um pouco. Então, no primeiro momento foi complicado, porque para as crianças ficarem sem o celular foi muito difícil, né? E baseado nessa lei, eles têm que ficar. E é uma Então, guerra é uma isso, né? É uma guerra. guerra, Então, né? tem os aspectos positivos e negativos, né? Os positivos são exatamente que hoje eles conseguem interagir mais socialmente. Então, eles não ficam naquela codependência do celular. Até para os pais foi difícil, está sendo difícil. Hoje eles questionam como que eu vou fazer para me comunicar com a minha filha, meu filho, né? Então, assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que a rede social, esse mecanismo, facilita com que eles buscam Outras informações, alternativas, outras né? alternativas, exatamente. Agora, o aspecto ruim é que às vezes a pessoa é totalmente codependente e não aguenta ficar sem aquilo. Então, para ela é muito difícil. É difícil, né? Humberto, você acha que isso é uma reeducação ou você acha que isso. O que impactua essa questão do celular nas escolas, né? Que agora, com essa lei, os alunos têm que. E como é que monitora isso? Como é que isso impactua? De que maneira que a gente vai. Os professores têm essa função de reeducar, né? É. Nessa questão da logística de celular. Como é que é esse papo, Humberto? Bom, com certeza é uma reeducação, entendeu? Porque essa nova geração Z já nasce com o celular na mão. E eles conhecem o funcionamento do equipamento mais do que a gente que está ali anos Muito, mexendo com nossa eles. senhora. Entendeu? A gente fala, eles virou e já sabem tudo. Para nós, colégio, existe um sistema bem elaborado, entendeu? Onde o aluno já chega dentro do colégio. Antes de entrar na sala, já temos os monitores com as caixas de cada sala, já coloca o celular. Pedimos que, educadamente, coloque o celular desligado, devagar, para não quebrar, não ter danos no equipamento e, acima de tudo, fone, qualquer tipo de dispositivo e o smart, que eles têm também Eles conectado. tentam driblar, né? Tentam, Tentam. De de alguma todas as maneira, formas. né? De todas as formas. E quando não coloca,
estão cientes que, caso for pego utilizando o celular, Tem uma suspensão, punição, entendeu? né? Tem uma E como é punição. feita essa logística, Humberto? Porque são centenas de alunos, né? Imagine Sim, pegar todos esses celulares dentro de uma caixa. O recomendado é que não levem o celular, na verdade, exatamente. né? E quando levam, tem que descartar, descartar não, colocar dentro de uma caixa. E como é que é essa É, logística de esse é de fulano, Beltrano, porque deve ser uma loucura na isso aí, né? realidade tem um nome, né, que eles colocam no Sim, dentro celular, da, então perdão, dentro de cada caixa tem um saquinho com o nome adesivado, entendeu? Ah, Então ele procura o saquinho, coloca dentro, fecha, embala e guarda na caixa. deve ser um trabalho a mais, um trabalho extra Sim, para os colégios, mas é né? importante salientar que cada escola tem a maneira de fazer isso. O uso do sim, celular não é permitido, então cada escola ela faz de uma maneira diferente. Nós, o Colégio Objetivo, fizemos dessa forma. Tem gente que tem armarinho individual, vai colocando o celular, tem aqueles que entregam, aqueles que não O bom entregam. mesmo é não levar, É, né? Essa é é. é a a lei regra, específica, né? É a não pode lei, não levar, levar, né? entendeu? Deixa E bem quanto claro. você, que nem a Iane, você me relatou aqui que os pais acabam reclamando porque quer ter esse contato com o filho, né? Mas é sabido, né? A gente já sabe que uma geração passada, que é a nossa gerações, a gente não tinha celular e estava tudo resolvido também. A gente ia para a escola para estudar e os pais a gente não ficava preocupado É. porque também tinha essa coisa. Então é como o Humberto falou, essa reeducação, né? Tudo tem que É muito difícil, é muito difícil. Os próprios pais, às vezes eu já escutei mais de pais do que dos próprios filhos ficarem sem o celular. Como é que eu vou contatá-lo? Como é que eu vou supervisioná-lo? Porque hoje tem aquele família, aquele Uhum. localizador que você vai vendo, Rastreia, né? rastreia. Então eles ficam muito sem acesso a isso. Então é muito difícil para eles. Só que para os alunos, o que favoreceu foi nesse sentido. Eles hoje não têm controle sobre o celular, então eles fazem coisas que antes eles não faziam, que na nossa época a gente fazia. Querem o quê? Interagir, conversar. Hoje a gente, o objetivo, ele disponibiliza de jogos. Então as crianças estão interagindo, eles estão jogando, tem mesa de ping-pong, tem mesmo Biblioteca para ler um livro, né? Porque hoje em Exatamente. dia não se lê é, livro mais, né? Ninguém mais lê livro, né? Essa geração Z, né, Humberto, que tanto está assolando a sociedade aí, Exatamente. Muito né? fragilizada também, né? Então, assim, os contextos do que a era digital proporciona para eles traz muita informação, mas ao mesmo tempo, essa informação não está conectada ao emocional, ou seja, não concilia. Eu sei demais, mas não sei lidar com isso. Entendeu? O meu emocional não corresponde abertamente a tanta informação que eu absorvo ao mesmo tempo. E vocês, como psicólogo, você acha que isso não afeta futuramente a relação? Totalmente. Não é, Humberto? Porque eu fico pensando, né? A pessoa fica. Porque nós estamos praticamente dependentes do dependente. celular. Nós também, Sim, adultos também, né? Acaba Totalmente. que, né, no trabalho, né? Pessoas que trabalham só com o celular no sim. trabalho, né? Isso não dá uma impactada no futuro por exemplo, da criança, do adolescente e dos mais velhos também? O celular ele não impactua um pouco nessa questão Com, cognitiva, não Totalmente, é? totalmente, totalmente. Tem estudos que são. A gente está levantando esse tema agora, mas perante a nossa pesquisa que nós fizemos, tem estudos que estão sendo feitos desde o ano 2000, do impacto do excesso de tela na vida do adulto, criança, adolescente, seja quem for, e o mal que isso está trazendo. Temos já constatado alguns transtornos como nomofobia. Como? Nomofobia, nomofobia. Nomofobia, É o um, que exatamente. significa? É é o um medo uso excessivo de ficar sem o celular. sem celular. A pessoa passa o Nossa. dia todo com o celular na mão, não sabe fazer nada sem o celular. Então ela Entendeu? vai lá dar uma olhadinha se aquilo tá tocando, se aquilo. Ela não consegue Quem ficar seguiu, quem não sem o seguiu, quem celular. viu, quem não Exatamente. viu, né? Então já é Meu Então, assim, Deus já do tem céu. casos sendo tratados dentro da saúde mental perante a esse quadro. E eu digo também assim, hoje a gente tem o Google, né? Poxa, antigamente a gente tinha a enciclopédia, né? Lembra que a gente ia lá nos livros, pesquisar, e a gente Era Sim, para olhava, para conhecer. conhecer, né? E tantas outras, né? E hoje a gente tem o Google que facilita muito e facilita mesmo a vida da gente, né? Porém, eu fico pensando nesse ao longo prazo. A mente da gente não está trabalhando mais, né? não. De ir buscando as informações. Ah, deixa eu puxar aqui. Ah, eu lembro disso. Peraí. Ah, não. Sai mais fácil pegar o celular hoje, né? E procurar o que é isso, né, Vai, Humberto? Deixa eu te dar um exemplo, Darlan, do que a gente já percebeu, do que trouxeram pra gente. Antes, o professor passava um trabalho e nós tínhamos que ler um texto, um livro, entendeu? Sentar e folha por folha, devorar aquele Sim. conteúdo.
Sabe o que que eles fazem hoje? Jogam no vídeo. Jogam na inteligência artificial esse conteúdo, ele cria uma tela com um joguinho passando, ele vai ouvindo o conteúdo e jogando ao mesmo tempo. Poder simular. É Entendeu? isso, nossa, É muito é complexo. complexo, né? É, Exatamente. e tem um prejuízo muito grande, porque eles não estão pensando. Será isso uma nova maneira cognitiva do cérebro aprender? Não, Não. Não, né? não. Às vezes eu penso isso. Não. Pô, será que... Porque eu tenho um filho de 10 anos também que ele, às vezes, me dá aula de algumas coisas. Eu falo, meu Deus, como é que eu faço? O que que foi, papai? Ele pega o meu celular e... E sabendo que na minha casa também a gente tem restrições, né? O meu filho... Que é super importante. Sim, sim, isso é muito importante também, não é? É. Eu acho que nem lá na minha casa, ele chega da escola, eu pego ele 6 horas da tarde, então ele tem que ficar até as 8h30 no celular. Ele pode ficar, não é que ele tem que ficar, ele fica até as 8h30 no celular. E passou 8h30, zero. Então eu vejo que ele fica meio perdido às vezes, fica lá na sala com a gente, e eu procuro, sabe, fazer alguma coisa, alguma atividade com ele, para que ele possa esquecer um pouco o celular, porque eles são viciados em jogos, né? Essa questão de conversar com os amiguinhos da escola, e que Sim. falam um com o outro, né? E eu acredito que muitos pais, eu quero a opinião de vocês agora, o celular hoje, ele é uma espécie de cuidador, eu posso dizer? Seria Porque como uma válvula de escape, né? Exatamente, uma válvula de escape. Porque os pais, às vezes, para o filho não estar ali incomodando, para os E filhos não fazer coloca a bagunça, tela. deixa lá. Isso é super perigoso, não é? Totalmente. Super, porque dispara um monte de coisa, né? De emoções, né? A questão da ansiedade, do isolamento, né? Que você E o fica perigo preso a que isso, isso o ocorre, perigo. Humberto, Exatamente. ô, Yane. Exatamente. Internet é mundo sem Aí lei, tem né? uma juíza que fala o seguinte, que antigamente, da Vara da Infância, é a Patrícia Calivari, ela fala o seguinte, que antigamente os pais, eles estavam preocupados se a gente sabia pegar ônibus, que a gente pegava ônibus, a gente ia na padaria. Hoje, a criança está sozinha na tela. Quer dizer, dentro de casa, com a tela. Então, que mal que tudo isso ocasiona, né? E os relatos que a gente tem assistido nas televisões, né, nos jornais, o que isso impactua de uma maneira também super negativa. Totalmente Total. negativa e assim, não sei se você já assistiu a série Adolescência. Assistir. Vale a recomendação, Vale né, a Humberto? recomendação, quem não assistiu, assista, é muito importante. E assim, dando um pequeno spoiler, né, do final, quando o filho vivia trancado dentro do quarto na internet, os pais falaram, eu pensei que ele estava bem. Nossa, Entendeu? é emocionante o filme, né? A série, Exatamente, né? É muito porque assim, emocionante. você vê que realmente não é porque está dentro de casa trancado no quarto que está E seguro. muitos pais acham que conhecem 100% seus filhos, Lógico. não é? Exatamente. E aí é o que acontece com essa própria série surpreendeu, Nossa, né, a exatamente, né? questão toda e a reviravolta que deu quando foi se desvendando os fatos, Na entendeu? realidade, ele tava com um monte de gente, né? Ele não tava sozinho no quarto, né? Exatamente. Ele tava com Então, uma série de... E aí, sofrendo. e o pai achou que jamais isso ia acontecer com o filho dele, né? A gente acha que isso jamais vai acontecer Sim, né? E quando a gente assiste esses relatos na televisão, a gente só assiste, né? Acha que nunca vai acontecer conosco, né? E às vezes os pais falam assim: nossa, meu Deus do céu, olha o que esse menino fez, olha o que aquela criança fez, olha o que o adolescente fez através de um celular. E mal sabe que às vezes está acontecendo dentro da casa dela. sim. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente tem o uso, né, do cyberbullying. Muitas vezes os jovens, eles se expressam através da internet, na rede social. Então, eles literalmente colocam o que eles estão sentindo e vai muito mais além. Então, o perigo é muito alto. Quando você diz que o seu filhinho você tira, tem que monitorar. Eles têm que monitorar, eles têm que acompanhar. É muito sério. Na rede social existe uma série de coisas. Então, o uso do celular, ele tem um lado bom, que é onde você busca as informações, mas ele tem um outro lado muito prejudicial, que faz com que tanto as crianças, adolescentes, e até a gente, adulto mesmo, a gente vira refém disso. Exatamente. E é importante também, né, a gente salientar que isso vem de casa, essa educação, né? Porque os pais também acham que os professores, vocês, né, São educadores, são responsáveis por coisa. E não, né? A Não, educação vem de casa, né? Vocês exatamente. estão lecionando, estão ensinando, né, uma outro tipo de coisa, não é a educação, né? Você acha que isso tem associação à educação também? Não, o processo família é muito importante, assim, a família é o ponto principal,
Entendeu? Porque é o nosso primeiro núcleo social onde crescemos e vivemos. A partir daí, são outros pontos que vão adquirindo socialmente e expandindo esse lado social. Entendeu? Então, sim, a família é a parte primeira responsável. Porque legalmente, se tiver que responder, quem responde? É São o os pai e a mãe. pais. E como vocês, como psicólogo estudado, né, sabe, tudo isso aí, tem que estar sempre estudando, né, não Muito. Muito. imaginando É, a porque a inteligência demanda é muito. artificial agora, né, É, tomando conta aí, esse chat GPT que faz tudo pronto, já é. entrega tudo na mão, e vocês têm que estar... Como é que vocês detectam um aluno, né, o jovem, e o que vocês fazem a princípio? Chama o pai, como é que é? Manda para a direção da... Porque antigamente a gente mandava para a diretoria, né, eles resolviam É. tudo, né? E como é que vocês, como psicólogo, agem? Como que vocês detectam algum problema? Na realidade, muitas vezes o professor percebe algumas coisas e pontua para a gente. E existe observação em sala de aula. Muitas vezes os alunos vêm nos procurar, pedindo ajuda. Porque se ele veio nos procurar, é porque ele está pedindo ajuda. Então, decorrente da demanda do que ele está trazendo, a gente aciona os pais junto com a coordenação, a orientação e conversa com esses pais, para a gente trabalhar junto essa questão do que ele está trazendo, do que ele está vivenciando, que não é só na escola. E às vezes eles pedem ajuda por estarem vivenciando situações fora da escola, que não conseguem falar para os pais. Tem medo, né? Algum É, oprimido, né? Sim, é um sistema que primeiramente vamos abordar assim. Os pais hoje trabalham muito, Tá. Aí a gente vai né? falar assim, ó, de escola objetivo, que tem essas graduações, que tem as suas graduações, tem um, né, um puta potencial, e tem vocês como psicólogos, né? é, Mas essas escolas que não tem os psicólogos, né? Não tem pessoas antenadas, né? Escola pública, vamos falar de escola Sim. pública também, porque aqui a gente tem que falar para todas as linguagens, né? eu acho que hoje na escola pública está sendo até obrigado a ter agora um psicólogo, um assistente Ah, social que legal. para poder permear, porque a demanda é muito grande. Nós estamos no colégio objetivo e cada dia é um dia diferente. Não existe rotina no colégio, né, Humberto? Não. A gente não tem nenhum tipo de rotina, não. Não tem. Cada dia é uma demanda, cada É dia uma é uma história, situação. né? É um Então, aprendizado, né? Tudo. a gente entra em sala de aula, a gente conversa com os alunos, a gente, dependendo do que eles estão trazendo, a gente vai justamente trabalhar essas questões dentro de sala de aula também. Tá, e de que forma que vocês acham que o celular afeta a concentração e o foco dos alunos? Bom, vou te dar um exemplo bem claro. Tá. Eu estou conversando com você aqui. A Yane também está participando. Estou com o celular na mão respondendo uma outra conversa. Estou ouvindo o que está acontecendo na sala ao lado. Olha quantos processos ao mesmo tempo o meu cérebro está tentando absorver para assimilar e eu responder você de uma forma efetiva, entender Yane e responder a pessoa no celular. Tudo bem, nosso cérebro já está formado. E o adolescente, que está em formação? E a criança? Então, isso prejudica essa informação que chega, ela não se baseia, ela não se concreta, não chega a médio prazo e se perde. E o que está Entendeu? selecionando não aprende, né? Exatamente. E o foco maior vai ser o quê? A tela. Entendeu? Porque a tela para eles é o mais importante. O mundo virtual para eles é o mais E importante. aí você acredita que tirando o celular, o hiperfoco fica bem Fica, acionado, ele né? consegue ouvir melhor, entender melhor, entendeu? E absorver melhor qualquer tipo de informação passado dentro de sala de aula. E interagir, né? E interagir. Tá. Aí tem aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que tirou o celular dele, ele não é mais ninguém, não é nada. A gente está vendo muito isso, Sim. né? Quando os pais... Agora o castigo maior dentro de casa é o celular. É. Né? E não poderia ser assim, né? É importante que as pessoas entendam que o celular é um objeto, apenas um objeto. Claro que é de grande valia hoje para a gente ter um celular. Hoje eu acho que acredito que ninguém viva mais sem um celular, né? Virou uma... Ele é o nosso meio de comunicação, Sim. né? Mas a gente tem que pensar para quê e qual finalidade. Hoje as pessoas se perdem porque vivem nesse mundo virtual. Então, o mundo deles é olhar todo esse panorama aí virtual para ver o que está acontecendo, para ver se eu estou dentro, se eu não estou dentro, e as coisas se perdem na própria casa. Porque o filho está desse lado, os pais trabalham, já têm o trabalho deles, e não permite esse momento entre eles. E é isso que tem que começar a existir. Não existe só o mundo virtual, existe a realidade que a gente vivencia em casa. E isso está se perdendo. Que antigamente a gente tinha isso. A gente saía na rua, brincava de amarelinha, brincava de uma série de coisas que hoje não existe. E é uma discrepância assim absurda do que a gente vê, né? Hoje mesmo eu estava na minha casa e eu vou até
mudar um pouco de assunto, mas dentro desse assunto. Um tal de MC Rian, esses MCs, tal. O cara tem 15 milhões de seguidores, né? Mais de 15 milhões, parece, de seguidores. O cara só na rede social do YouTube, ele ganha 100 milhões por mês. E não é por ano, porque eu fui me atentar a isso, né? E ele é considerado o top da galáxia dessa juventude, dessa geração Zé. Z. E ele está sempre envolvido em polêmicas, né? Uma hora que bateu na mulher, uma hora que pegou o carro e girou, acabou com o estádio de futebol, essa última recente aí. Ah, eu vi. Ele pegou o carro, fez um show numa tal cidade aí, acabou com o gramado do não sei aonde lá, né? E foi lá, pagou 1 milhão Reais. de indenização. Não, a pessoa vai presa com aquele Isso. Putz, eu esqueci o nome. Me ajuda aí, ó, produção. Quando a pessoa vai presa, ela paga um valor para Fiança. sair. Uma fiança de R$ 1 milhão e saiu dando risada. E aí vem a minha questão, né? Uma pessoa dessa é um má influenciador, Lógico. né? Já tem tantos relatos aí, O né? próprio nome já disse. É. Influenciador. Outro Olha dia só. ele parece que pegou uma música de um rapaz, também que é um MC tentando a vida, que é entregador Tem a moda, ele entrega iFood, essas coisas assim. E ele roubou uma música do rapaz, saiu uma reportagem grande, e o rapaz falou, não, essa música é minha. E colocou na justiça, e a justiça deu ganho para ele, porque ele provou que a música era dele, por R$ 100 mil, ele tinha que pagar uma indenização, e ele recorreu ainda. Então, uma pessoa que ganha 100 milhões, pessoa maldosa, uma pessoa ruim, e tem milhares de seguidores. E o cara saiu da cadeia, antes de ontem, ele saiu da cadeia aí, e tinha de gente, de garoto, de jovens, na porta da delegacia, pedindo autógrafo, sabe? Endeusando uma pessoa dessa. Isso cabe também a essas questões de celular, essas questões de... Né, Na rede social mesmo, Isso. de tudo, né? O que eles se baseiam para serem influenciadores, né? Ou seja, o que ele tá passando? Eu fiquei indignado de tanta barbárie, né, de que a gente fala, de absurdo desse rapaz, e ele tem tantos seguidores, e a educação desses jovens, a gente está cada vez, meu Deus do céu, essa geração Z aí está cada vez mais propensa a um abismo, não é? Sim, Porque... se não houver um cuidado especial em cima desse contexto, quando chegar na faixa dos 30, 40 anos, podemos dizer que vai ter vários casos maiores a ser tratados aí. Eu acho, Entendeu? né? Eu também E acredito. fala uma coisa para mim. Quais são os sinais de dependência digital em criança e adolescência? Quais são os sinais que vocês... Poxa, aquilo ali já tá tendo uma dependência ali total do celular. Como é que é isso Aquele aí? que não consegue ficar sem o celular, né? O telefone tá desligado, ele vai ver se tá desligado ou se não tá. Ele não consegue interagir, ele não consegue conversar. Uma inquietação, né, Humberto? E sintomas também que a gente enquadra dentro do nosso DSM, né? Alguns graus de ansiedade, alguns Depressão. sintomas depressivos. Então, assim, quando a gente já percebe que já está chegando nesse ponto, é uma intervenção que temos que E elaborar. o alerta para uns pais, vocês como psicólogo, o alerta. Porque uma coisa é, né, a pessoa entrar em depressão, Sim. uma pessoa ficar dependente, e aí vai aquele pai falar assim, não, eu não, tadinho do meu filho, deixa eu dar o celular para ele. Não, ele um alerta, assim, qual que é o alerta que vocês passando por uma consultoria com vocês como psicólogo, né, o pai? De monitorar, de ver aquele adolescente que está lá no quarto isolado, fechado, de ficar antenado das coisas que ele... Sabe, quando eu digo monitorar, é olhar mesmo a rede social. E ter o não no seu vocabulário também, que é fundamental, não é? O não. Sim, não vai olhar, o não é não vai Tem que olhar. Tem que frustrar, né? O Porque não hoje é importante e a frustração também é importante. Faz parte do processo, entendeu? Se não frustrar, não cria calo. É que nem Nietzsche dizia, aquilo que não me mata me fortalece. Então, assim, quando você se frustra, você aprende a lidar com os fatos, entendeu? Você consegue entender que nem tudo é seu, e nem tudo te pertence, tá? E um ponto importante para os pais que perceberam todos esses detalhes que nós falamos aqui agora, se não conseguir intervir, é buscar ajuda profissional. Que é muito importante, né? Exatamente, importante. entendeu? É ter recursos e buscar ajuda, porque às vezes sozinho não tem como. Então é buscar um profissional ali da área da saúde, psicólogo, psiquiatra, para... A psicologia hoje, né, vista com os olhos de hoje, é muito importante,
né? Com as terapias, né? Com outras coisas. Porque antigamente a psicóloga era só para doente, doido, louco. A gente Sim. achava que era só para isso, né? Depois da pandemia, a psicologia deu um boom, né? Na realidade, a psicologia hoje, você fazer uma terapia é um autoconhecimento. E você ter esse autoconhecimento, muitas vezes é difícil. Você não quer estar ali. Muitas vezes você se depara com coisas que são difíceis de lidar, que é a sua vida, com aquilo, com o seu eu mesmo. Então, assim, as pessoas têm que ficar E até atentas. para os pais, né? Que tem dificuldade até de prender o celular, de guardar o celular, de dar um Não não. sabe dizer não, Ele né? precisa também de um psicólogo, não Precisa, é? precisa. Com certeza. Para ter essa orientação, né? Ele tem que saber, ele tem que frustrar o filho, aquilo que o Humberto disse. A frustração, ela é inerente e super importante. E às vezes o pai mesmo não sabe lidar com isso. Então, às vezes, acaba doando, fazendo muito mais, achando que o filho tá bem. Só que não. E muitas vezes esse filho vem buscar ajuda nesse sentido. Não adianta eu ter. Eu tenho que ser, eu tenho que viver. Como que eu faço isso? Aí entra o processo terapêutico, entra uma psicologia. Bom, você acha que o celular ele pode prejudicar o desenvolvimento emocional e social nos estudantes? Você já acabou de falar que sim. Eu acho importante sempre frisar muito isso, porque, de uma certa maneira, eu acho que atinge mesmo o desenvolvimento, né? Totalmente. Emocional. Totalmente. Porque tudo que é processo cognitivo é entrelaçado com o sistema nervoso e o nosso emocional. Ou seja, o impacto que eu sinto vai refletir dentro do meu sistema nervoso, obviamente vai armazenar informações no meu cérebro. Então, o corpo é uma máquina só. Cérebro, corpo, é tudo uma máquina, um processo só. Então, sim, o seu emocional vai afetar o seu processo cognitivo. Um exemplo. Se eu estou depressivo, se entro numa sala de aula, minha energia está totalmente baixa, eu não consigo sequer ouvir o professor. O que eu vou aprender naquela sala? Nada. Nada. Não vai Entendeu? conseguir absorver nada. Sabe? Um exemplo muito forte que nós lidamos todos os dias. Um adolescente com TDAH. A hiperatividade física dele é aquele cara que não para na sala. Entendeu? Ele sequer consegue ficar sentado na carteira para assistir uma aula. Ele vai entender o que o professor está dizendo? Não vai. Não, né? Entendeu? Então, obviamente, ele está perdendo o quê? A parte cognitiva, que é importante, assimilar a informação, ter essa informação retida no seu cérebro e expor ela depois numa prova, aí o resultado é diferente. Por isso que hoje as escolas, né, pela BNCC, estão implementando o socioemocional. Aí eu A gente tem isso no Colégio Objetivo, já tem. ia perguntar isso para você agora, você já detectou a minha mensagem. Por exemplo, hoje as escolas já estão preparadas? O corpo docente estão preparada para... Porque vocês fazem uma parte não externa da escola, mas assim, dentro do colégio, vocês recebem as demandas que os professores, né, passam para vocês. Aí vocês vão lá, que nem você falou, que chama os pais, conversa com o aluno. Você acha que a rede estadual, municipal, pública, o corpo docente hoje, eles estão preparados para essa onda, para essa geração Z? E como é feita no objetivo? E como seria, no pensamento de vocês, qual seria o resultado? Qual seria O caminho. o caminho? Eu acredito, né? Eu acho que o Humberto também, a formação desses educadores, né? E hoje não se tem. Eles estão preparados o quê? Eu vou ministrar, eu vou passar o conteúdo da minha matéria. Apenas isso, né? Que é o que ele estudou e ele Que ele traga para estudou, isso, né? então Na ele verdade, né? a especialidade dele, mas como que lidar com aquela demanda? Porque eu falo para eles que eles são verdadeiros artistas, porque eles lidam com aquele mal-humorado, com aquele que é agressivo, com aquele que é depressivo. Temperamentos de todos, Exatamente. Então, o professor, ele precisa de formação. Cada dia que passa. E as escolas precisam se atentar a isso. Ele precisa de formação para lidar. Porque aquele aluno que está lá absorvendo o conteúdo, ele precisa estar bem para absorver esse conteúdo. E é o que a gente vem vivenciando através do socioemocional. Eu preciso estar bem com as minhas emoções para eu poder absorver E a aquele escola conteúdo. dá, por exemplo, o objetivo, ela dá esse apoio, vocês como psicólogos, existe um dia lá que vocês reúnem os professores, vocês batem um papo para mostrar a realidade de hoje, porque o professor também não tem essa obrigação, mas tem que ter, lógico, né? Ele estuda matemática, ele vai dar aula de matemática, então tem que saber, ele vai dar aula de matemática e tal, né?
E isso é incluso também, por exemplo, uma aula de psicologia, dentro da sala de aula, é falado alguns momentos sobre o assunto de celular, por exemplo. Sim, É passado de uma maneira mais psicológica para os alunos? Como é que é, como é sim. que é Os isso? professores, primeiramente, que assim, nós temos um vínculo muito grande com eles. São nossos parceiros de trabalho. Então, muitas coisas eles já trazem as demandas e já dividem com a gente já consegue absorver, já vamos captando ali qual ponto pode se iniciar um trabalho, uma intervenção e, acima de tudo, um acolhimento. E dentro de sala de aula, desde o ano passado, nós já implantamos um projeto socioemocional, onde temos uma empresa terceirizada que atua dentro desse contexto com material, entendeu? Trabalha com os professores e, obviamente, esses professores são treinados para aplicar esse conteúdo dentro de sala de aula. De extrema importância isso, né? Exatamente. Exatamente. E complementando o que ele está dizendo, e hoje esses professores também estão aprendendo a lidar com essas situações. Então, o projeto está muito interessante nesse sentido, Sim, porque o professor precisa estar bem também emocionalmente para poder lidar com todas essas demandas. Então, esse projeto, essa empresa que vem, então, os professores aplicam junto com os alunos. E a gente faz a intermediação, a gente fica dando assessoria para eles. E sempre tem aquele líder, né? Dentro da sala de aula, dentro do Tem, pátio, na hora do tem. intervalo, do sim. recreio, que seja, Tem. né? Que influencia os alunos que estão, às vezes, querendo sair daquilo lá. É normal, isso acho que é do dia a dia, né? Depois da Tem o lado bom e o adolescência, né? lado ruim, tem aquele se aquele, é aquilo que a gente tá falando do celular. Tem gente que se fecha no mundo dela, né? E não interage de jeito nenhum. Então, às vezes é muito difícil falar sobre as emoções, falar sobre isso. E nem sempre o quietinho, o que tá bonzinho, é o mocinho da história, né? Não. Porque nesse mundo de, meu Deus, de celular, de influenciadores, né? Às vezes aquele quietinho, ele arma tudo ali sozinho, né? Já teve grandes casos de homicídios, de grandes Verdade. casos de suicídios também, né? Que foi através de celular, né? Foi. Que descobre como que mata, como que morre, como que É. faz, né? Próprio aqueles serial killers menores fora do país que a gente já viu, aqui também, que invadiu a escola e matou um monte de gente lá, foi através de informações que obteve dentro do celular. É, Não é né? isso? Grupos, são né? Grupos de grupos, internet que acontecem bastante, onde eles inseminam o ódio e vão catalogando as pessoas que estão ali Se a e pessoa trazendo tá para elas. deprimida, né? Se ela já tá Exatamente. deprimida, se ela já tá triste, ela vai por esse caminho, E às né? vezes o problema está dentro de casa, né? Pais brigando Exatamente. entre Não é? eles, né? Aquela confusão, sem O ambiente já não educação, o ajuda, ambiente né? já não ajuda, né? Quando vocês detectam esse tipo de problema, que é importante também sobre isso, né? Que o problema está dentro de casa. E aí você vai chamar os pais sabem que o problema são com eles, eles não vão dar nenhum tipo de ouvido. E como que vocês de uma maneira, vão intervir isso, porque aí vocês também estão invadindo um espaço, né? E tem que tomar todo um cuidado. Tem. Isso para vocês têm essa Percepção? de, por exemplo, chamar um conselho tutelar, de Isso. chamar alguém. Como é que é esse trâmite? Existe, dependendo da situação que a gente vivencia, às Porque o vezes. problema, às vezes, é realmente dentro É, de casa, é com os Sim. pais, né? É, O filho tá com problema cognitivo, problema de Emocional. emocionais, né? Depressão, agitado, a pessoa tá. Ah, não, agora é muito fácil colocar o tal do TDAH, né? Que às vezes nem é isso, né? Tem um problema que você, de emocional, tal. E os pais nunca vão falar que vai chegar no filho, filha, né? Como é que é É isso? tudo muito delicado, a gente tem que ir com muito cuidado, né? Quando a gente senta com o pai, com a mãe, que o aluno está trazendo algumas coisas, a gente conversa muito, ó. Ele trouxe isso pra gente, como é que é isso, o que que a gente pode fazer. O intuito da gente, a gente sempre fala isso, é ajudá-lo. Só que a gente precisa de vocês e precisa do profissional também, de uma equipe para poder ajudá-lo. Ele tá dizendo isso, ele tá manifestando isso. Então a gente vai tudo com muito cuidado, sabe, Lulu? Porque Eu imagino, né? isso Porque é você está muito invadindo uma delicado. área que não pertence a vocês, né? Um mundo privado, Porém, né? pertence de uma outra maneira, né? Vocês têm que, né, O dar o resultado alerta. impacta nós, Exatamente. entendeu? E dentro desse contexto, sempre procuramos orientar, entendeu? Os pais, o aluno, sempre buscar ajuda. Sempre ter recursos. Já teve algum caso, por exemplo, de vocês ter que acionar o conselho tutelar, já ter que acionar a Teve. polícia, né, a polícia militar, porque às vezes, né, às vezes a gente detecta uma situação tão grave,
né, que impactua a gente fica meio paralisado, meu Deus, como é que eu vou agir numa situação dessa com vocês, como profissionais, eu digo, né, até, né, e como é que Já teve, teve? sim, o conselho tutelar da gente ter que acionar, e é tudo conversado com a coordenação, orientação, com a direção, Direção. para a gente, né, até com o próprio, né, advogado, tudo para ver como que a gente vai permear, porque é um assunto, aquilo que eu falei, é muito delicado. Então, acionar o conselho tutelar vai de encontro com aquilo que está acontecendo dentro da casa dele, com aquilo que ele está vivenciando. Ele tem que ter cuidado, mas já E é aconteceu, um processo sim. investigativo até É. para vocês, né? Porque para vocês chegar a recorrer a uma polícia, a um conselho tutelar, é porque vocês têm que ter certeza realmente do que Do que estão está fazendo, acontecendo. né? Porque imagina agora todo mundo chamar conselho tutelar, chamar todo mundo, né? Tem que ser uma coisa Não, bem, tem que né? ter fatos concretos. né? Já teve Que- casos da gente abordar uma situação e depois o adolescente falou: não, não é bem isso que eu estou vivenciando. Então, aquilo que a gente fez não foi, sabe, foi contra aquilo. Ela não foi, não conseguiu bancar aquilo que ela tinha nos falado. Então, assim, é muito delicado. Tem que saber como faz, Como a falar, forma, como né? Do jeito, falar. né? Tudo tem que ter um jeitinho, né? E nada de imediato. É, né? Sempre Sempre procurar conhecer melhor, Investigar entender todos os fatos, dar um sabe? toque no professor, olha, fica de olho em tal Isso. lugar, né? Os movimentos, né? Os monitores agora no intervalo, no recreio, dá Isso uma olhada mesmo. naquela pessoa, se como é que tá, né? Isso é importante, né? Muito. Vocês já atenderam casos clínicos em que o uso de celular estava diretamente ligado à queda de desempenho escolar ou transtorno emocionais? É isso Já. que Com acabou de certeza, falar, né? né? Totalmente. É aquilo que vai gerar, né? A ansiedade, o não conseguir prestar atenção, tudo está associado Já teve paciente de estar comigo numa sessão e tá olhando o celular. Eu virar pra ele e falar assim: Ai, que raiva, hein? desliga. Que raiva, né? Desliga. Esse momento não, você não vai resolver nada. Esse momento é eu e você. Desliga. Entendeu? E eu perceber que tudo aquilo que ele estava vendo já estava impactando ele naquele momento. Os olhos enchendo de lágrima, já começando a tremer, ficar nervoso. Por quê? Tava já. O ambiente virtual já estava. Eu acho que o melhor resultado é quando chega em casa e fala assim, eu não gostei do psicólogo, não Exatamente. achei ruim, não é? Porque você tá ali, né, proibindo uma coisa que é deles, não é? Você sabe que o uso do celular acaba sendo uma droga, né? A gente vê É, muito especialistas como estão dizendo que é uma droga, né? Você sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque gera o sentimento de recompensa. Gera dopamina. Tudo que gera dopamina no seu cérebro libera esse sentimento de bem-estar, recompensa. Exemplo, você vai na academia, você fez todas as atividades. Sabe quando você sai aquele dia, já cumpri meu dia, bati minha meta? É esse mesmo sentimento, Prazeroso. entendeu? Esse prazer emocional que você tem. O celular está condicionado, está sendo cada vez mais condicionado para te dar esse prazer cada minuto. Você vai absorvendo prazer, absorvendo prazer. Isso vai te estimulando, entendeu? Ou seja, o seu sentimento de recompensa vai se sendo fragmentado por minutos e segundos. Só que acaba sendo uma ilusão, né? Porque na realidade, o dia a dia, o que a gente vivencia, a realidade é outra. Então a pessoa, né, prefere, através do uso do celular, dessa mídia, dessa rede social, é uma falsa ilusão. Então, é tanta falta de ilusão que a gente já teve algum podcast aqui e a gente já até falou sobre esses assuntos também. Por exemplo, a geração Z, né, que são os adolescentes agora de hoje, eles não querem saber de trabalhar, de ter um emprego CLT fixo, né? Por quê? Porque o celular acaba influenciando eles, né? Como os influenciadores, no caso, né? E eles ficam naquela expectativa que um dia vão ser um influenciador. É isso Eles mesmo. ficam na expectativa que um dia vai ser milionário, YouTuber, um youtuber. Eles né? verbalizam isso. É. Ah, eu não quero estudar. Os pais estavam falando outro Sim. dia pra mim. Não, o meu filho chegou agora que eu quero ser influenciador. Mas não para preciso isso, fazer não precisa estudar? faculdade. Eles não querem mais. Não querem ter entrar. os estudos. Não. E quando entra dentro de uma empresa, não querem ter o comprometimento, né? Como a gente tinha antigamente, né? A gente entrava como motoboy, não, office boy, né? Se Sim. fala de office boy, né? Nem existe Né? mais. Mensageiro, office boy. E aí a gente fala, poxa, eu Ia quero ser um auxiliar de crescendo, escritório, né? Que antigamente você era auxiliar de escritório. Você ir galgando, né? Você percebe, né? Que as empresas têm uma grande dificuldade. Hoje a gente tem milhares de empregos aí à disposição no mercado, né? E tem muitas vagas, realmente, né? E falta mão de Mas obra. falta mão de obra, falta estudo, né? Por exemplo, hoje a gente vê a TI, né, se destacando no mercado, vemos a inteligência artificial também, que é uma carreira promissora, Sim. né?
e poucas vagas. Vocês que estão na escola, né? Que vocês veem isso, né? Que a tecnologia hoje tem poucos formadores. Né? Exatamente. E a juventude de hoje que tem que estar nessa, né? Porque os mais velhos já têm a sua carreira, já têm as suas profissões, né? E essa molecada de hoje não tem o menor comprometimento. Falta a hora que quer, tudo trabalho, né? Não tem esse compromisso com a empresa, chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, Não querem faz. cumprir as regras, né? A gente É. já sente isso muito na escola. E Eles quando, querem burlar. e quando cobram, a primeira coisa que eles fazem, vai embora. É isso mesmo. Né? Deixa o trabalho Porque o lá, limite pede as contas. Hoje em dia eu não é... estou preocupado se eu vou pedir a conta ou se vai me mandar embora, né? Porque antigamente tinha aquela preocupação, né? É. Se me mandar embora é melhor, né? Porque eu fico alguns meses trabalhando, ganhando e tal. Hoje não. Hoje eles sabem como eles têm esse poder na mão, que eles têm a inteligência, porque a molecada é inteligente, acaba sendo inteligente, mas uma inteligência. Que não que eles não usam em benefício. E aí eles falam assim, se eu sair dessa empresa tem outra ali logo que pega eu e assim vai. E aí fica essa rotatividade e você não gera uma confiança, um vínculo, né? E aí tem a geração dos mais velhos que detona esses mais novos que detonam essa geração de mais velhos, né? Gera esse conflito. E aí fica essa situação muito negligente de todas as partes, né? Porque o patrão não sabe como que lidar, não pode perder aquele mais velho, porque ele acaba tendo esse comprometimento, né? Essa coisa, dessa questão, e essa juventude que poderia estar se destacando, tem alguns, não vamos generalizar também, mas tem muita gente que capta, que absorve isso, né? Mas a maioria não. Infelizmente. E assim, vão em busca de um emprego e assim, eles têm que aceitar do jeito que eu sou. Não tem que aceitar do jeito que você é. Você tem que cumprir, tem toda uma tratativa que você faz a partir do momento que você entra. Só que às vezes o limite deles é muito tênue, eles não têm estrutura psíquica para lidar, para suportar aquilo, que entra aquilo que a gente falou no início da frustração. O não, quando um pai fala um não, ele tem que encontrar subsídios para poder lidar com aquilo, para poder vencer aquilo. E as crianças não têm, não conseguem. Não conseguem. Então elas tentam fazer. E como que vai ser no emprego na hora de conquistar alguma coisa? Na própria faculdade. É muito complexo isso. Totalmente. Assim, se vê também que eles não têm a paciência que nós tínhamos, né? Sentar e aprender. Porque tudo para eles é muito rápido. Então, eles sequer entendem o trabalho. Esses dias eu estava lendo Eles acham que sabe tudo, na verdade, né? Exatamente. E da geração Z, que eu pesquiso bastante. E no local de trabalho, o patrão pediu para a moça ir contar as canetas que estavam todas no armário. No outro dia ele chega e vê um bilhete assim, 40 a mais. Ele, como assim 40 a mais? Aí chamou ela. Ela falou, eu só contei até 40, depois eu parei, porque me deu preguiça. E foi embora e largou as canetas lá, entendeu? Sem terminar de contar. Aí não tem esse comprometimento, porque não é obrigação, Exatamente. né? E não tem o comprometimento. Né? Exatamente. Porque antigamente a gente levava cada puxão de orelha, né? Da escola, da professora, né? A gente tinha medo. Sim. Né? A gente tinha medo e um respeito, na verdade, né? O medo era o medo do respeito, né? Aquela coisa, não, vou para a diretoria, vou sentar no banco. Hoje em dia não se fala mais nisso. Que vai de encontro também com os valores, né? Valores de educação que vem de casa, né? As coisas hoje em dia, eles depositam e esperam tudo muito da escola. E os pais, você os diga. pais. E não é assim, né? É um conjunto. Educação, valores, aquilo que você vai aprender e como você vai lidar. A gente tinha respeito pelo professor. Hoje, às vezes... Aluno matando professor, a gente vê, né? Batendo em professores, né? Quer dizer, os professores também estão eu conheço várias professoras aí que estão afastadas por problemas psicológicos, né? De pressão, burnout, né? Pressão dos alunos, pressão da sociedade, pressão dos pais, né? Sim. Outro dia eu vi na televisão, uma professora chamou a atenção de um aluno na frente de todo mundo, como deve ser feito, né? E esse aluno levou para um lado muito pessoal. E chegou em casa e falou, pai, o pai foi lá e deu uma surra na professora ainda. Existem casos assim, exatamente, que a criança leva para o pai e o pai vai lá, ele argumenta com a escola. E aquela criança, o que ela fez? O intuito é sanar aquilo que ele está trazendo, mas o que ela fez? Onde é que fica? Outro dia teve uma situação na sala de aula, que um professor estava dando aula, o aluno pegou, levantou, virou as costas e saiu.
Aí o professor virou e falou para esse pai, né, da falta de respeito. Você suspendeu meu filho, deu uma advertência porque saiu, mas em respeito, cadê? Então, assim, as coisas estão se perdendo. E é a educação. Eu acredito que seja a educação, né? Totalmente. Porque não vamos generalizar que são todas as pessoas que são assim, porque não são, a gente Lógico sabe, que né? não. Mas a gente está vendo ultimamente uma grande maioria, né? Se exemplificando no colega, no vizinho, no outro, né? Eles se acham fortes. Ah, porque aquele ali, não, enfiou o dedo na cara do professor, eu também vou enfiar, vou, né, não sei o quê. Achar E bonito, né? E acham para eu bonito. pertencer ao grupo, eu vou fazer exatamente o que o outro faz. Você acha que o papel dos pais e educadores, quais são o papel deles nesse cenário? É que você acabou de falar, é uma pergunta, mas é que você acabou de falar, né? Existe o papel do pai e do educador, né? E parece que as coisas estão meio que bagunçadas nesse cenário, Deturpadas, né? dependendo do contexto. É justamente isso que a gente está tentando alinhar até com a questão do socioemocional, até para esse professor dentro de sala de aula e esse pai com essa demanda de entender o que o filho está trazendo, o que ele está pedindo e o que acontece. Não dá para fechar os olhos. Hoje em dia na escola, com essa proibição recentemente aí do Ministério da Educação, né, que teve que não pode levar o celular para as escolas, né? E como vocês disseram, é recolhido esse celular, né? E se achar alguém é tido uma punição, né? É, como é que os professores estão lidando com isso? Nessa questão do impacto, né? Tirou o celular, e como é que está sendo? A escola está transformando isso no quê? Como voltando ao início, né, uma reeducação do que estamos trazendo para a sociedade com essa nova lei aí, 15.100. E dentro desse contexto, os professores, no início, estavam tensos. Acostumados, Não, não? estavam até tensos, né, de ter que impor essa questão. Mas tivemos até um impacto positivo. A informação, né, a forma como estamos trazendo, que nem dentro de sala, eu passei dentro de todas as salas, expliquei o que é a lei, o porquê ela existe, o que ela afeta, os malefícios de tudo isso. É um trabalho em conjunto, não é somente os professores lidar com o fato, é o colégio todo. Então, assim, a informação, a comunicação é o nosso melhor caminho. Então, trazer isso para os pais desde a reunião dos pais do início do ano já foi comunicado pela direção, coordenação, trazendo essa informação que é proibido, não podemos burlar, não temos como anular essa lei. Então, os pais já trazem essa consciência e, quando não existe, sempre buscamos trazer eles, ter a nossa visão, saber lidar com o fato e ter o apoio deles. Entendeu? Eu sempre falo muito com os pais dentro do colégio. Vocês são meus olhos lá fora. Entendeu? O que vocês veem lá fora e trazem pra gente, a gente consegue entender aqui dentro e lidar melhor. Relação boa, assim, né? Exatamente. E da mesma forma que eu trago para eles, olha, tudo que eu vejo aqui e eu senti que vocês têm que participar, vocês vão estar cientes que eu sou o primeiro a ligar para vocês e informar. Entendeu? Até Então, porque tudo desemboca na escola, né? É isso que o Humberto está falando. exatamente. E assim, temos que ter essa comunicação constante, sabe? E essa parceria até. Uhum. Então, assim, é buscando, é um trabalho de formiguinha, entendeu? Mas é buscando cada vez mais esse lado, essa parceria, essa comunicação. Tá. E aí, quando, por exemplo, tirou o celular, né? E o celular também era benéfico em alguns Lógico. momentos, na Sim, sala de aula, É. até pesquisa Pesquisa. e alguma coisa. Os computadores ficaram meio afastados, seja de uma geração meio que o computador, né? O computador era o luxo, hoje já sim. não tem mais. Mas tem um trabalho com os tablets, né? Chromebooks. De que maneira a tecnologia, né? De que maneira que a tecnologia é introduzida dentro da escola, já que o celular ele não pode ser mais usado? Qual a estratégia? É o tablet? Ou não pode usar rede social? Como que é? Como é que está funcionando agora, hoje, sem os celulares? Hoje em dia são na aula de inglês, né? Robótica, os Chromebooks que eles utilizam, né? Voltado para a disciplina. Tá, mas aí assim, não pode usar o celular, certo? Porque Não, o mas celular está Não. retido lá na secretaria ou não levaram. A escola está fornecendo o quê? É tablet? Notebook, tablet, Ah, temos material adequado e tudo que for a nível acadêmico e pedagógico
com o professor orientando, é Pode utilizado, ser utilizado. entendeu? E aí deve ter uma restrição ali, deve ser cortado, eu acho que rede social, Sim, essas nós coisas, temos tem todo um trabalho, né? acesso, limitamos o acesso e é somente utilizado. Porque hoje em dia é necessário, né? Tem, Essa precisa, questão né? Sim. essa Os próprios tecnológica, os né? próprios Essa questão hoje professores, né? a gente não vive sem essa parte tecnológica, a gente sabe É. disso, né? Tem professor que dá aula pelo tablet, não é isso? É. Dá aula livre, Mas né? assim, para qual finalidade educativa, eles podem utilizar, mas desde que o professor delimite isso, como o Humberto falou. Vocês como psicólogo, tá? Agora vamos deixar um pouquinho a escola de lado, vamos deixar um pouquinho, até vou usar um pouco a profissão de vocês e o conhecimento de vocês. Um pai que está assistindo o nosso podcast de hoje, acredito que muitas vezes a gente vai assistir, porque esse é um assunto muito pertinente dentro da nossa sociedade que a gente está vivendo hoje. O filho recém-nascido, cresceu 1 ano, 2 anos, você vê a criancinha de 2 anos lá com o dedinho assim no celular, né, tal, e os pais acham bonito. Com quantos anos você acha que uma criança deve ter o contato de um celular? Não, contato sim, porque vai ter, né? Tem um pai, tem a mãe, mas dele, de uso. Existe uma idade, existe um jeito de passar. Como é que vocês, como psicólogo, diriam para uns pais agora, que fizesse uma pergunta para vocês? Quantos anos eu daria um celular para o meu filho? Eu não daria, para ser sincera, assim, como psicóloga, eu não daria. Eu acho que você tem que ter o bom senso. Eu acho que muito mais quando ele tiver mais velho para poder entender algumas coisas. Hoje a gente vê criancinhas de 1 ano com tablet ou com celular. E existe, né, o videogame, uma série de coisas que os pais fornecem, mas eu particularmente não daria. Eu acho que eu com certeza faria o seguinte, proporcionar isso que não existe mais, o brincar. Só que o brincar dá trabalho, existe a zona de conforto, então eu tenho que me desprender disso para poder fazer e acontecer. Eu não daria. Então, assim, brinque com seu filho. Proporcione. Brinque com seu filho é um tema que podia até ter daria um podcast, Exatamente, né, bem sobre esse bacana, assunto, né? bem bacana. Porém, eu vejo muitas crianças, muitos adolescentes que, ao invés do celular, tem vício em jogos também. Isso mesmo. Né? Você falando de videogame. Na nossa geração, videogame era uma coisa saudável, né? A gente ia na casa do Sim. amigo, brincava. Atari, televisão. Juntava aquela galera Atari, jogar, né? Até o de lutinha era saudável, Mas né? hoje... Enfim, Hoje em dia, hoje as pessoas entram no mundo virtual, E né? ali Tirando que o elas se celular. comunicam e fazem amizades e que ultrapassa esse mundo virtual. E são crianças, por exemplo, meu filho, agora que eu tô meio que deixando ele brincar com o tal do Free Fire, é um jogo de morte, e um que mata o outro, que dá tiro, uma violência já vem dali, É isso mesmo. né? Com a arma na mão, eles só não estão na mão, mas é um controle que eles têm na mão ali de matar. Pô, matou, não sei o quê, pô, mas você me matou, pô, né? Sabe, fala palavrão e não sei o quê. E eu tinha uma restrição com o meu filho, que até parentes meus falavam assim, por que você não deixa o menino jogar? Porque os filhos deles jogam, né? Então queria jogar com os primos, tal. Eu falei, não, o meu filho não vai jogar isso. E meu filho sabia que ele não ia jogar isso. Graças a Deus a gente tem uma educação bem legal lá na minha casa. Um não é não, a gente sempre tem um não na mão. E meu filho foi começar a jogar isso aí há um tempo atrás, assim, com restrições ainda, tá? Porque eu acho que gera uma violência cognitiva na cabeça, sabe? De matar, de ter faca, de ter espada, que tem não sei o quê, revólver, mata ele. Eu acho que é uma verbalização completamente diferente do que a gente tinha passado, né? Totalmente. A gente também não pode achar que o passado vem no presente, o presente está um pouco lá no passado, a gente não pode. Mas tem essas maneiras, que nem todas essas maneiras que vocês falaram como psicólogo aqui, existe outras maneiras de conviver, de viver, né? De se educar, né? Que foi muito importante. Eu sei que é difícil no mundo que a gente vive, mas a gente tem que resgatar esse tipo de coisa, principalmente com as crianças, né? Você está falando do seu filho, a excitação dele é muito grande, né? Essa coisa do tiro, de brincar desse jeito. Quer dizer, o emocional já vai, você está competindo, você tem que ganhar, você tem que fazer. E percebe a dinâmica das coisas, como elas vão se misturando? Sim. E é perigoso também, né? Essas coisas, porque a gente vê hoje em dia, que nem acabou de falar, que tem crianças que estão matando, inclusive, né? São na rua aí, jovens, adolescentes novos, né?
um pegando arma e matando todo É. mundo, e esfaqueando, e batendo em pai, batendo em mãe, Sim. né? Que isso eu acho que é uma educação familiar, né? Então não Exatamente. cabe ao professor, né, vocês que estão lá na escola, querer ensinar, educar os filhos dos outros, porque né, na verdade é filho dos outros, né? Vocês têm a função de orientar, é isso? Exatamente. O Exatamente. papel do colégio, o papel nós, psicólogos, profissionais da área da saúde, educação em geral, é orientar. É sempre trazer informação e trazer para eles o melhor caminho, entendeu? Com bases, dados e detalhe, tudo cientificamente comprovado. Dentro da área da saúde mental, não trabalhamos com hipóteses ou senso comum. Só trabalhamos com aquilo que realmente é comprovado cientificamente. Entendeu? Porque senão se perde mais ainda. É Entendeu? importante salientar o seguinte: o meu papel e do Humberto, enquanto psicólogo educacional, é de acolhimento. Não é uma terapia clínica, não. Isso eles vão fazer fora. Então a gente acolhe. Nesse acolhimento, a gente sugere. Nunca um diagnóstico fechado, porque a gente não pode fazer diagnóstico. Isso é Mesmo porque consultório, é vai para outra o coisa. consultório, né? É uma Lógico, né? outra coisa. Uma Então, esse é o orientação, nosso né? papel. Quando eu digo, no início que eu falei que cada dia é um dia diferente, porque a rotina é diferente, é tudo diferente. A demanda é muito intensa na escola. Todo dia. E quando tem esse trabalho, psicólogo, corpo docente, pais e aluno, eu acho que tudo entra num conjunto gostoso, não é? Entra, Não entra? Você consegue entra. caminhar, né? Exatamente. Flui melhor, entendeu? A informação, a maneira como você sente e traz aquela mesa redonda lá que a gente sempre gosta Sim, dela para trabalhar é importante. Entendeu? isso é muito E importante, junto né? com os profissionais, porque muitos desses adolescentes, dessas crianças, têm profissionais que as acompanham. Então, a gente fala com fonoaudiólogos, com psicopedagogos, com psicólogos. Então, é Psicólogos. tudo uma equipe multidisciplinar, mais a gente, mais orientadora, coordenação, junto com esse profissional. Então, é tudo em conjunto. E junto com a família, que é É, importante, Eu acho que entendeu? a família Família é muito é a essencial, né? família é Exatamente. É essencial, mas essencial, né? é. Tá certo, gente. Olha, foi muito bom. Tem 1 hora já de programa. Caramba, Cara, passou rápido. você vê como o assunto é bom, a gente acaba Muito. desenvolvendo bacana, né? Eu vou deixar aqui você, a Yane, e você, Humberto, cada um vai dar as suas considerações finais, né? Quero agradecer muito ao Colégio Objetivo por ter cedido esses grandes profissionais aqui pra gente no Pod Piranga, que é um papo super pertinente, que daria mais 1 hora, 2 horas aqui Verdade. de programa, né? Com esses assuntos. Mas hoje, realmente, o nosso tempo acabou e eu quero agradecer você, Yane, pela sua participação, tá? Você, Humberto, também. Muito São obrigado. profissionais realmente que a gente vê que são pessoas qualificadas. Quero agradecer também, claro, ao Objetivo, lá o pessoal que cedeu novamente aqui. Então, vou deixar você, Yane, com as suas considerações finais, dar um toque aí para os pais, para esses alunos aí que também estão assistindo, né? É verdade. Você, dentro da sua psicologia aí, dá um toque nessas considerações finais aí para os nossos telespectadores ou ouvintes que estão nos assistindo e ouvindo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que as pessoas têm que ficar antenadas e ligadas em tudo que está acontecendo, principalmente na escola. E para esses pais, eu digo o seguinte: estabeleçam regras claras, O não é o não, né? equilibradas, regras claras, equilibradas para essas crianças. Conversem, olhem para os seus filhos, né? Às vezes ele está lá calado ou ele está muito agitado. Tem um porquê. E esse cuidado. A gente está fazendo a nossa parte junto com eles, com o processo educacional, todo mundo junto, mas estabeleçam isso e monitorem também. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante, né? Eu acho que é. essa monitoração aí é muito importante. Saber o que o teu filho. Às vezes pegar até escondido do Tem que filho, né? O fazer, celular, tem que né? fazer. E olhar lá, falar É, o que o meu filho tá olhando, né? Poxa, né? Tem tantas é. coisas, né? Tá certo. Obrigado, E Viane. assim eles conseguem integrar tudo, né, no processo de aprendizagem, tanto para os pais quanto para os filhos. Tá certo. E você, Tá bom? meu querido? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, o momento de fala. Para nós, colégio, educadores, psicólogos, é muito importante. E deixar claro que o nosso contexto aqui não é trazer, o celular é um monstro do século, não. Gente, nós utilizamos. Seria hipocrisia já a gente falar isso. Mas sim utilizar de uma forma saudável, de uma forma bacana, ter limites, ter acesso e ao mesmo tempo interagir com os colegas, interagir com a família. Acho que tudo isso dá para conciliar e viver de uma forma equilibrada. Então, o nosso ponto de atenção é quando tem excessos.
Todo excesso prejudica. Então, é sempre ter essa atenção, esse carinho, e sempre lidar com todos os fatos com muito amor, com muita educação, sabe? Com muito respeito, que tudo vai ter um caminho bacana. Tá certo. Tá Obrigado, certo? viu, Humberto? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E como o Humberto disse, né, eu acho que o equilíbrio, né, o equilíbrio é fundamental, né? A gente saber dosar a hora de a gente ter que parar, sabe? Às vezes a criança não quer tomar um banho, a criança não quer comer, né? Não tem fome, né? E aí e monitorar, né? Como disse a Iane aqui, esse equilíbrio com o monitoramento, eu acho que é um casal perfeito. Também acho. Tá certo, então. É isso aí, então. Nós paramos aqui com o nosso Pod Ipiranga, né, da Nova Gazeta do Ipiranga. Só lembrando vocês aí, ó, do pessoal do Ipiranga, agora uma propaganda, um merchanzinho bem legal aqui para vocês. Quer mudar de casa, quer vir morar aqui no bairro do Ipiranga, consulte aí, ó, Engenharia Construir, tá bom? A Engenharia Construir tem ótimos empreendimentos aqui dentro do bairro do Ipiranga. Está com um maravilhoso ali que é o Família Lino, né? Tem poucas unidades. Você que está querendo mudar, quer chegar aqui para o Ipiranga, ou quer mudar mesmo, mora aqui no Ipiranga, quer mudar aí de casa, ou quer comprar um novo empreendimento, procure aí a Engenharia Construir, tá bom? E o Colégio Objetivo aqui também, né? Que tem grandes profissionais, quer mudar seu filho de escola, quer, depois de toda essa aula que tivemos aqui hoje, é só procurar o Colégio Objetivo, tá? Tem a Unip também, EAD também, que é bem bacana, tá? Os cursos hoje em dia, esse EAD é bem flexível para vocês. Consulte lá o EAD da Unip e vocês vão estar no melhor caminho, tá bom? É isso aí, então. Esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E ó, até semana que vem, hein, ó. Beijo para vocês, viu? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado.